Buenos días a todos. Realmente para mí es una alegría poder compartir la palabra con ustedes esta mañana. Ah, Después de correr 8.447 kilómetros desde Maringá, Patagonia, Chile y volver a Maringá. Y claro, se pasaron muchas cosas, pero pela gracia de Dios llegamos bien cansados, como diría los misioneros, recansados, y a preguntar si tiene férias das férias. Necesito una semana más para me recuperar aí. Pero a correria do dia a dia, o trabalho não nos permitiu isso. Antes que pusiera el pé de Brasil, ya estaba a full en trabajo. Y bueno, ahí estamos, gracias a Dios, tenemos sábado para descansar, para poder intentar desligar de todo, poder dormir un rato más, poder ir a la iglesia, alabar, encontrar amigos. Y con eso, desde ayer anoche, de recibiendo sábado y hoy también, empezando sábado con este culto. Uma coisa que ficou muito especial para mim foi a diferença que teníamos. Estávamos, eu quero falar personalmente da viagem que fizemos, a comitiva de Brasil, eu e Cláudia, a de Argentina, Néstor e Teresa, e também Susana, presidente da Eslováquia. Teníamos três países representados. Teríamos tres motos distintas, porque yo tenía una 1100, Néstor una 500, y la moto que yo conseguí para Susana se fue una 300, dos cilindros, que anda muy bien, pero a moto justa ahí, hay que, hay que cambiar las marchas rápido y ganar fuerza para poder. Entonces, nossa jornada ela foi guiada pela mesma luz que nos uniu nas estradas do sul, né? Havia assim como na Bíblia, em 1 Coríntios 4, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 4, cadê 1 Coríntios 4? Ela diz assim, que havia diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E aí lá no 25 diz assim, para que não haja divisão do corpo, mas que antes tenham os membros igual cuidado um com os outros. Então, não importava a cilindrada, né? Beraldo com a 1100 à frente, cortando o vento, lá 300 vinha aí cerca, aí, procurando andar no vácuo para poder manter a velocidade, e Nestor com a 500 vinha fechando o grupo. Ou seja, a determinação de todos para poder chegar a um lugar. Somos um só corpo sobre rodas, independente que nós tínhamos cilindradas diferentes, né? Independente que a gente era de países diferentes, independente que eu, homem, Nestor, homem, e a Susana, mulher, né? O sexo mais frágil, com a moto mais frágil, porém sem garupa, uma moto mais leve. Mas o que era o importante? O importante era somar a qualidade de todos para poder seguir a viagem e cumprir o objetivo. E eu destaco também a coragem de Susana, né? Uma motociclista estrangeira, ainda que adventista, ainda que parte do nosso motoclube, ela precisou, assim como a Bíblia fala em Hebreus 11:8, né? Hebreus 11:8 fala: pela fé, Abrão, sendo chamado, obedeceu,
saindo para um lugar que havia de receber por herança, saiu sem saber para onde ia. Então, a nossa querida presidente da Eslováquia, né, viajou, atravessou o Oceano Atlântico, né, desde a Europa, para poder desbravar Sudamérica. Sua coragem nos lembra que, com fé e bons companheiros, nenhum lugar é estranho por muito tempo. Muitas vezes ela falava assim, né? Eu não quero nem saber, tipo, onde nós vamos parar, o que nós vamos fazer saber. Eu quero seguir o capitão de estrada e vamos. Às vezes eu quero parar para tomar um café. Eu falo, não, calma, calma, que essa parada do café é daqui 2 horas, num lugar super legal que vai ficar marcada. Ela, Beralda, Beralda. Chamava, quando ela ficava brava, ela me chamava de Beralda. Falou, Beraldo, no Brasil, aqui em Sudamérica, o é masculino. Mas daí a hora que ela ficava brava, esquecia ela, Beralda. Calma, porque, enfim, esse desafio, né, de estar em terra estrangeira, né? E muitas foram as nossas dificuldades, né? Então, em Filipenses 4, 12 e 13, Filipenses 4, meu filho, Filipenses 4, 12 e 13, ele diz assim, ó, cadê você, meu filho? Filipenses 4, 12, sim, ele fala assim, ó, sei passar falta e sei também ter abundância. Tanto ter fartura como ter a fome, tanto ter abundância como padecer a necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós tivemos muito frio, muito calor, muito vento, e mesmo assim, tendo que aprender tudo o que acontecia, tendo que aprender ali momentaneamente o que passava, tendo que aprender com as experiências, viu, Hector? Das 2 cadenas quebradas do Nestor na viagem, uma na ida e outra na volta, para não se olvidar como é cambiar uma cadena, como é cambiar uma emenda, entendeu? Tudo isso passou à beira da pista para que a gente pudesse ter experiência, para que a gente pudesse crescer, né? Mas temos a certeza de que tudo nós poderíamos, porque Deus estava conosco. De uma forma ou de outra, os problemas seriam arrumados, né? A gente teve alguns problemas de tombo, né? De tombo mesmo, de caídas, né? Começou com a gringa muito devagar, no pedágio ali de Paraná, passando aí, ó, a nossa, eu brinco, o Canal da Mancha de Sudamérica, né? Porque é o túnel que passamos por debaixo do Rio Paraná, o Canal da Mancha que temos de Sudamérica. Ela bateu as maletas com as maletas do Nestor e tombou a moto. Só que no que ela foi descer da moto, ela bateu as costilhas no guarda-reio. E, bueno, se quedou preocupada com a moto, porque se entortou algumas peças, tudo isso, se chorava triste, porque, Beraldo, perdona-me, tu moto. E eu lá, né, assim, não, não se preocupe, don't worry for this, né? Não, não se preocupe com isso. Eu quero saber se você tá bem. Lá dentro do meu coração tava assim, nossa, tá quebrando minha moto. Mas não, não se preocupe, eu quero que você esteja bem, né? E depois disso, no mesmo dia,
Nós pegamos uma estrada de terra, daí eu caí, aí depois o Nestor caiu, ela caiu também. Então, assim, muitos desafios, né? Muitos desafios, muitas tomadas de decisões. Você guiar um grupo, ainda que eu não estava guiando sozinho, eu sempre procurava tomar as decisões com o Nestor, né? E o Nestor também. Às vezes você toma algumas decisões que leva o grupo para algum caminho que não era a melhor opção. A gente tinha entre tomar uma chuva, entre ser alcançado por uma tempestade de verano e molhar todo, em uma zona de circunvalidação que não tinha na gasolina, um gas station, que não tinha uma estação de serviço, que não tinha uma área de parada, porque normalmente nas capitais, as zonas de circunvalidação ali são estradas mais rápidas, são para passo mesmo, não são com lugares para descansar e para mim, eu não gosto de parar no acostamento, na banquiva, porque para mim é mais perigoso estar parado aí do que estar andando em moto. Então, eu evito ao máximo parar por aí. Então, tomamos uma decisão errada, pegamos na carreteira de terra, era somente 7 quilômetros, e a chuva nos alcançou, e tinha uma lama preta, e nos caímos todos. Em moto, na África, se quebrou o manubrio de freno, a proteção, a carenagem, e o principal, o ego, né? Porque, imagina, Beraldo cair de moto. E Cláudia, é a primeira vez de tanto, todo esse tempo que andamos em moto, é a primeira vez que tombamos na moto juntos, nunca havia passado isso. Pero los que me conhecem sabem que eu estou acostumado a viajar solo, não em dois, pero estamos aprendendo. Sobretudo as coisas que passamos, que tivemos que orar, nós outros teníamos certeza que tudo podemos, tudo posso naquele que me fortalece, que é Jesus. Um último ponto que eu achei interessante dessa viagem, eu coloquei como a comunhão da galetita compartilhada. Atos 2:46 diz assim: e perseverando unânimes, partindo o pão, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Desde o melhor bife de chouriço, o chivo, o cordeiro, né, o lomo, até mesmo a galetita, aquele pacote de bolacha de galetita que nós abrimos na beira da estrada, que nós compartilhamos ali. Aquilo fez selar a verdadeira amizade. Se partilhar no pouco quando se tem fome, quando se tem cansaço, se partilhar uma pastilha, né? Vocês falam pastilha, nós falamos comprimido, um remédio para dor. Um dia que nós chegamos bem cansados, o Nestor chegou e falou assim: amigo, toma isso aqui porque você precisa, né? E eu não preciso de nada, né? Pô, eu sou uberal, né? Não, toma isso aqui. Aí eu tomei, dormi melhor, no outro dia acordei melhor para poder seguir a viagem. Então, a verdadeira amizade se sela no que partilha o pouco. Quando bate a fome, quando bate o cansaço, e aí a união do grupo vai se fechando, se consolidando por conta de poder compartilhar não só o bom, mas também o ruim. E para terminar, eu queria deixar aquela mensagem que está lá em Números 6:26, que é aquela mensagem que você deixa para o viajante, né? Para aquela pessoa que segue na estrada, que segue o caminho. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor tenha, tenha misericórdia de ti, né? Esse muito forte, né? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Eu acho que a paz é o que todos nós buscamos, né? A paz é o que, que os governantes buscam, é o que os líderes buscam, é o que a família busca, é o que os filhos buscam. Ter uma família que vive em paz, ter um trabalho que vive em paz. Então, é isso que nós buscamos e é essa mensagem que eu deixo para todos vocês nesta manhã.